Sabe quando parece que você está assistindo a sua vida passar e não está vivendo ela? Ou você sabe exatamente o que você precisa fazer, mas você procrastina o tempo todo? Ao longo da minha vida eu sempre me propus a fazer desafios ou a entrar em metas, objetivos para conquistar uma vida que eu acreditava merecer. Mas adivinha, eu nunca consegui chegar de fato em um momento que eu me sentisse realizada em todas as áreas da minha vida. Parece que sempre tá faltando alguma coisa. No começo desse ano não foi diferente dos outros, então eu coloquei várias metas, vários objetivos, e eu acredito que na terceira semana eu já tinha desistido de tudo. Então eu comecei a refletir um pouco sobre isso e comecei a buscar algumas informações e até dentro de mim mesmo, tentando entender o porquê que eu não consigo dar essa continuidade quando eu me proponho fazer alguma coisa que seja para mim. Porque se eu me proponho a fazer coisas para os outros, eu faço com excelência. A partir daí eu comecei a pensar que quando eu faço uma mudança muito radical na minha rotina, eu não vou conseguir realmente manter. Eu tô saindo de uma rotina totalmente sedentária, totalmente parada, e indo para uma rotina que tem um monte de coisa para fazer e que ao longo desse processo, ali no terceiro, quarto dia, eu já vou estar parando de fazer algumas coisas. Então, hoje não vai dar tempo de fazer isso, então eu não vou fazer. E assim, gradualmente eu vou minando, até que eu não faço mais nada do que eu tinha colocado como meta. Além disso, às vezes eu começo um objetivo, uma meta, mas eu nunca tenho um foco principal. E eu também nunca tenho uma data de término. Eu não me comprometo 100%. Então, esses dias atrás, rolando o feed do TikTok, para variar, eu vi um vídeo de um cara falando de um desafio de 180 dias que uma menina tinha começado, e esse movimento aconteceu ano passado. Só que esse vídeo só foi chegar pra mim esse ano. E aí eu assisti o vídeo meio por cima e não me liguei tanto no momento. Só que depois eu comecei a refletir, por que não tentar me desafiar 180 dias para conquistar a minha vida dos sonhos, para realmente conquistar uma vida que eu acorde pela manhã e eu sinta vontade de viver, que eu tenha coisas para fazer e que de fato eu me sinta realizada. Já parto do princípio que nada que eu quero conquistar na minha vida é uma coisa muito gigantesca. Nossa, eu não quero uma coisa assim que fuja muito da realidade que eu tenho. Eu só quero ser mais comprometida com as coisas e ver as coisas acontecendo na minha vida, por menores que elas sejam. Então, quando foi ali mais ou menos final de abril, maio, eu pensei, não, eu quero fazer esse desafio de 180 dias, construir minha vida dos sonhos, até porque eu já tinha colocado um desafio que era perder 12 quilos até setembro. Só que aconteceu uma coisa no meio do caminho que poderia me fazer desistir, mas pelo contrário veio para me incentivar mais ainda a continuar esse desafio, que foi o fato de eu descobrir que eu estou grávida. Então, quando de fato eu tive a confirmação que eu estava grávida, eu fiquei mais empolgada a fazer isso, porque na minha cabeça é um momento que a mulher tem um divisor de águas na vida dela. Então, para mim, é a última chance que eu tenho para conquistar a minha vida dos sonhos como mulher antes da maternidade. E óbvio que se você já é mãe, se você já tem ali não um, mas 2, 3, 4 filhos, você pode decidir fazer isso. Só que na minha cabeça eu coloquei isso como uma forma de me incentivar a fazer isso, custe o que custar. Antes de eu falar os tópicos que eu escolhi, eu preciso deixar claro que eu tive essa ideia um pouco ali no final de abril, maio, de começar esse desafio. Ali por volta do dia 20, eu pensei já qual data eu iria começar o desafio. Então eu comecei no dia 27 de maio, que era o dia do meu aniversário. Eu tô gravando esse vídeo uma semana depois, então eu já fiz a primeira semana de desafio. E aí eu vou trazendo os vlogs mostrando como é que tá sendo esse processo. Eu dividi em 7 áreas da minha vida. A primeira delas é espiritual. Então eu coloquei orar pela manhã e orar antes de dormir. É uma coisa que eu já criei o hábito de fazer, tenho feito. Eu sempre acredito que quando você começa o dia orando, você termina o dia agradecendo. Então isso é uma coisa assim que eu tenho feito já e que tem me feito muito bem, porque realmente eu quero me aproximar mais de Deus, principalmente nesse momento agora. A segunda coisa é ler mais a Bíblia e eu coloquei ali pelo menos 15 minutos por dia. Então me dedicar mesmo a ler a palavra de Deus todos os dias. Eu não sou muito religiosa e também não sou de frequentar igreja, mas eu tenho uma igreja que eu gosto de ir de vez em quando, só que eu quero aumentar essa frequência justamente para criar um hábito dentro da minha casa para, se Deus quiser, eu tiver o filho, o bebê,
é a gente já ter esse hábito como uma coisa fixa. Então, pelo menos uma vez na semana, a gente vai para a igreja. A segunda área é saúde. E aqui eu não posso focar tanto na parte de perda de peso agora. Hoje eu me pesei e eu tô pesando 64 quilos e 700 gramas. Só que a minha gordura corporal, ela tá muito alta. Então ali eu tô num nível muito alto de gordura. Se eu não me engano, tá 35 percentual e o saudável ali é até 28. Então eu preciso focar nisso. Então praticar exercícios, que é orientação médica. E eu já tenho uma alimentação saudável, mas às vezes eu cometo alguns deslizes e procurar me policiar mais nisso. Coloquei aqui ter 8 horas de sono contínuas e está muito difícil de fazer isso, porque todos os dias por volta das 3, 4 horas da manhã eu tenho que levantar para fazer xixi. Acredito que isso seja algum sintoma do primeiro trimestre de gestação e creio que isso vai passar com o tempo. Eu quero realmente, assim, eu não vejo a hora de voltar a dormir a noite toda e completar as 8 horas dormindo tranquilamente. Aqui eu coloquei beber a quantidade de água exata. Eu tenho deslizado muito nisso e eu tenho percebido que eu não estou tomando a quantidade de água que eu preciso ao longo do dia. Coloquei aqui também me alongar antes de dormir e assim que eu acordar, justamente para a gente ficar mais despertar o corpo e na hora de dormir relaxar o corpo. Coloquei aqui fazer 30 minutos de esteira 7 vezes na semana, ou seja, de domingo a domingo, 30 minutos de esteira para realmente manter uma vida ativa, que vai ser bom tanto para minha saúde quanto para a gestação. Coloquei aqui pilates ou musculação. Eu prefiro pilates, mas às vezes eu vou precisar de fazer alguns exercícios de musculação justamente para fortalecer o corpo, mas basicamente é isso. Inclusive, os 30 minutos de esteira eu também já estou fazendo fielmente, porque é recomendação médica. Eu preciso fazer no mínimo isso. Aqui eu coloquei financeiro, trabalho / renda extra. Eu quero guardar, eu quero investir R$5.000 até o final desse desafio. Então eu preciso ganhar esses R$5.000. Eu já tenho algumas ideias de como eu posso fazer para conquistar esse valor que eu coloquei como meta. E aí nos próximos vídeos eu vou explicando melhor o que eu pretendo fazer. Eu não tenho muita pretensão sobre redes sociais, essas coisas, mas como eu tô postando um vídeo no YouTube, obviamente que eu espero visualização e eu quero colocar como meta aí, pelo menos, atingir 10 mil seguidores em todas as redes sociais. Então, YouTube, TikTok e Instagram. Eu tenho pouquíssimos mesmo, mas é uma meta que eu coloquei. Inclusive ali para talvez pegar algumas publis pequenas que sejam, talvez vire uma forma de trabalho e quem sabe essas publis podem ser parte ali da minha renda extra para chegar nos 5.000 que eu tenho como meta para guardar nesses 180 dias. A próxima área é tempo de qualidade. Aqui eu coloquei 30 minutos brincando com a minha cachorra, que é a Chloe. A Chloe vai ser a cachorrinha do like, então quando ela aparecer, vocês deixam um like. Like, lá, ó. Lá, ó. Lá. Ali, ó, meu amor. Ali, meu amor, ali, ó. Ali no celular. Ali, lá no celular. Então, realmente me dedicar a esses 30 minutos com ela, até porque eu acho que o cachorro começa a perceber ali uma movimentação, e querendo ou não, depois, ela não vai ser mais o centro das atenções. E aqui em casa ela realmente é o centro das atenções. E aí, como a rotina do meu marido é um pouco agitada de trabalho, eu coloquei aqui, depois do almoço a gente fica pelo menos 1 hora junto, conversando, ou até jogando videogame juntos, mas passar esse momento juntos mesmo. A próxima área é pessoal, e aqui eu coloquei um autocuidado, principalmente com a minha pele do rosto e o meu corpo agora nesse momento. O corpo já é uma coisa que eu tenho começado a cuidar desde antes, então passar hidratante, muito óleo agora. Só que o meu rosto, eu tô de maquiagem, só que ele é muito manchado e chega a ter melasma. Então eu já comecei a fazer meio que um tratamento com produtos naturais, que é a minha preferência, só que eu sei que vai ser um processo um pouquinho longo para realmente sumir
todas essas manchas que eu tenho no rosto. Então, eu quero me propor fielmente todos os dias a passar os produtos que eu tenho que passar, realmente para amenizar essas manchas. Aqui eu também coloquei ser mais confiante e me expor mais. Eu sou uma pessoa muito fechada, muito calada, muito quietinha, e muitas vezes a gente não coloca o nosso limite nas pessoas. Então a pessoa fala o que quer, age como quer com a gente, e a gente fica tipo, tudo bem, e eu não quero ser assim. Eu nunca fui assim, só que de um tempo pra cá eu comecei a ficar muito boca fechada. Então eu cheguei num nível de maturidade que eu cheguei a apodrecer. Eu uso esse termo aqui em casa com o Thiago. Eu amadureci tanto que eu cheguei a apodrecer. Então eu não tenho mais opinião, eu não consigo mais rebater uma crítica que deve ser rebatida, porque sim, eu acredito e sempre acreditei que a gente deve devolver o constrangimento. Eu quero retomar essa Paula que às vezes não vai fazer questão de algumas coisas, mas às vezes vai sim falar, não, peraí, você tá ultrapassando o meu limite, você falou, agora você vai ouvir. Então eu preciso retomar isso. Não ser barraqueira, mas... E aqui, renovar o meu guarda-roupa, que é uma coisa que eu preciso fazer há muito tempo. E agora acho que mais do que nunca eu vou precisar fazer, porque não tem como fugir. Vou ter que comprar novas roupas específicas pro período, mas também fazer compras inteligentes para poder usar no na pós-gestação, porque é a vida. A vida é assim. A próxima área é casa e lar. Eu tava deixando a minha casa muito à deriva. Então, chegou uma época que, quando eu mudei pra minha casa, eu fazia vídeo no TikTok fazendo faxina na casa. Eu amava deixar tudo organizado, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. E eu senti que depois de um tempo assim que eu voltei a trabalhar e voltei a ficar em casa de novo, eu voltei meio desleixada. Então, quando você tá trabalhando, você até tem uma justificativa. Ah, mas eu tô muito cansada, então hoje eu não vou lavar um banheiro. Ah, esse final de semana eu não vou fazer uma faxinona. Só que, como eu fico o dia todo em casa, eu preciso dar essa atenção maior pra minha casa. Inclusive, eu já consegui fazer uma baita de uma faxina e agora eu consigo só manter a casa organizada. Então, isso tem facilitado muito o meu dia a dia. A minha casa não tá ainda do jeito que eu quero. Então eu coloquei aqui que pelo menos uma vez por mês a gente precisa comprar um item para casa. Seja ele baratinho, seja ele caro. Mas que ele seja útil, que a gente realmente precise e que vai dar a sensação de que a gente está conquistando as coisas para nossa casa. Uma coisa que eu quero fazer urgente na minha casa é trocar todas as lâmpadas. Todas as lâmpadas da minha casa são brancas. E eu acho que a gente fica num mood muito agitado. A gente não consegue relaxar, tá realmente num lugar acolhedor, aconchegante. E acho que mais do que nunca agora a gente precisa desse acolhimento e desse descanso visual, mental, porque vai acontecer muitas mudanças ao longo dos próximos meses. Isso é o meu sonho. Gente, isso realmente é meu sonho. É fazer uma horta no fundo da minha casa. Eu não sei ser mãe de planta. Eu já tentei ter várias plantinhas, mas eu não consigo. Só que eu tenho muita vontade de fazer uma hortinha no fundo da minha casa. Então, plantar cebolinha, salsinha, couve, alface, ter direto do pé pra mim ir lá pegar e fazer os almocinhos que eu gosto de fazer e tudo mais. E eu coloquei isso pra mim fazer, pelo menos começar dentro desses 180 dias. A próxima área é estudo. Eu tenho sentido que eu tô bem burra ultimamente, porque eu não consigo mais sentar e estudar. Eu era uma pessoa que passava horas estudando. Eu tenho resumos até hoje da época de escola, tipo, da época que eu estava estudando para o vestibular. Então eu preciso muito voltar a fazer isso. Eu sou formada em biologia e então eu quero retomar os estudos de biologia, principalmente para fazer uma revisão. Eu tenho muita dificuldade com inglês, então eu coloquei aqui aprender inglês de uma vez por todas dentro desses 180 dias. Aqui eu coloquei também ficar mais por dentro das notícias, das atualidades e conhecimentos gerais. Então, sabe, parar um dia para ler alguma coisa ali de algum jornal ou pegar e ler alguma coisa aleatória de algum tema em específico, sei lá. Ter mesmo esses conhecimentos gerais ali de atualidades mais no dia a dia. E o último tópico é hobby, então praticar algum hobby, montar um quebra-cabeça, inclusive eu tenho um quebra-cabeça aí separado já para montar.
fazer os letterings, que é uma coisa que eu gosto. Uma hora ali para fazer um doce diferente que eu nunca fiz, alguma coisa na cozinha. A própria horta pode virar um hobby, só que é um hobby que tem que dar certo, né? Não pode morrer as plantinhas. E é isso, as metas que eu coloquei, as áreas que eu coloquei e os tópicos dentro de cada área. Se eu não me engano, esse desafio acaba dia 23 de novembro. E daqui pra frente a gente tem um bom tempo, mas ao mesmo tempo pouco tempo para fazer tudo isso. E eu preciso terminar esse desafio conquistando pelo menos todas as coisas que eu coloquei aqui, no mínimo. Para finalizar esse vídeo, eu me chamo Paula, eu sou uma mãe de primeira viagem e me propus a, em 180 dias, conquistar a minha vida dos sonhos.